Nos 12 primeiros versículos do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus ele vai falar sobre isso. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, onde nós leremos a respeito desse diálogo de Jesus sobre esse tema. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Eu sei que vocês ficaram em pé bastante tempo. Nós tivemos um tempo muito gostoso de louvor, de adoração ao Senhor. Mas vamos ler a palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar com a sua Bíblia ou através da projeção. A palavra de Deus diz assim: saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela sua palavra. Te pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor traga clareza à tua palavra aos nossos corações, que o Senhor me use também como um instrumento para falar sobre um assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão importante para todos nós que estamos aqui. Que o Senhor possa nos ajudar, que o teu Santo Espírito possa nos ajudar a compreender e responder com fé as verdades do teu Evangelho para todas as áreas da nossa vida, incluindo a questão conjugal, a nossa vida, Senhor Deus, matrimonial. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor abra nossos corações e mentes para que possamos ter um entendimento pleno daquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite, no nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar. Nós vemos Jesus aqui, ele sendo questionado por alguns fariseus sobre casamento. Mas ele não é questionado somente sobre casamento, mas sobre casamento e divórcio. Mas ele não é questionado somente sobre casamento e divórcio, mas também sobre a possibilidade de recasamento para divorciados. Esse é um dos desafios de se pregar expositivamente, versículo por versículo, um livro inteiro da Bíblia. O desafio de vencer a tentação de pular assuntos delicados e impopulares, porque nós, pregadores, como seres humanos, sofremos com essa tentação. Sim, esse é um tema impopular, não somente para os dias de hoje, mas desde o tempo de Jesus. Afinal de contas, se você se recordar, se você tem acompanhado essa série de mensagens, você vai se lembrar que alguns meses atrás nós vimos o relato da morte de João Batista. E por que João Batista ele foi preso e morto por Herodes de Antipas? Porque ele denunciou o casamento que não era legítimo de Herodes com a ex-esposa do seu irmão. Não era popular tocar nesse assunto naquela época. Sobretudo hoje, se era impopular naquele tempo, imagine hoje em dia que o divórcio se torna cada vez mais popular. Os números mais recentes que eu consegui encontrar em uma pesquisa que fiz no decorrer dessa semana foram os números de 2021.
E as pesquisas, os dados dos cartórios brasileiros apontam que 10 em cada 24 casamentos no Brasil acabam em divórcio. E se a gente observar, os números de 2010 apontavam para 10 a cada 30. Nessa pesquisa, eu observei um outro dado, que em 2010, quando se tinha 10 divórcios para cada 30 casamentos, as pessoas que se divorciavam ficavam casadas, em média, 15,9 anos. Nos dados de 2021, essa média cai para 13,6 anos, ou seja, o brasileiro está se divorciando mais e mais rápido. E é interessante que a pesquisa diz que, se considerar a média do tempo de duração dos casamentos entre casais que ambos são divorciados, ambos estão pelo menos no segundo matrimônio, essa média cai para 10 anos, e não 13,6. Aí você pode estar perguntando, tá certo, esse tema é um tema impopular, mas nós somos cristãos, não é um tema que deveria ser impopular para nós. Infelizmente não. Nessa mesma pesquisa, dados apontam que a realidade entre a população evangélica brasileira, essa média é exatamente igual, ou pelo menos muito parecida com a média geral. E se a gente observar a transição religiosa que o nosso país vem sofrendo ao longo das últimas décadas, nós vamos constatar que existe algo muito estranho, uma vez que pesquisas apontam que num período não muito distante, o Brasil deve se tornar um país majoritariamente evangélico. Por isso eu sou muito cético quando dizem que existe um avivamento em curso no Brasil. Porque o divórcio, apesar de não ser o único aspecto que precisa estar alinhado com um crescimento, com um avanço do número de evangélicos, não é o único dado, mas é um fator importante a ser observado. É um pouco contraditório ver uma igreja que cresce exponencialmente em um país e taxas como a do divórcio, da violência, entre outras coisas, não diminuem, mas crescem na mesma proporção. Esse é um indicativo que existe algo muito errado com esse avivamento que muitos acreditam estar acontecendo em nosso país. Porque se a gente olhar para aquilo que Jesus diz sobre esse tema, veremos que é contraditório esse crescimento, tanto de famílias sendo desfeitas, como também do número de evangélicos, pelo menos nominais, em nosso país. Olhando para o texto, precisamos entender primeiramente a motivação dos fariseus ao fazer essa pergunta para Jesus. Por isso eu gostaria de voltar para o texto para a gente conseguir entender essa relação que eu trouxe em relação ao número de divórcios em nosso país e o que Jesus falou sobre esse tema e como isso se aplica para nós cristãos. Primeiramente, a gente precisa entender que a motivação dos fariseus em fazer essa pergunta para Jesus era algo que ele queria colocar Jesus à prova. O próprio texto fala sobre isso. Nós vemos nos fariseus aqui uma atitude muito parecida com a atitude de Satanás no deserto. A tentativa de tentar fazer uma pergunta querendo que Jesus se condenasse nessa resposta, querendo descobrir outra coisa para além daquilo que estava sendo perguntado. Sim, corações maldosos fazem isso. Não sei se você já passou por situações assim.
onde você convive com pessoas que te fazem perguntas, mas elas estão fazendo uma pergunta querendo saber outra coisa de você, ao invés de perguntar explicitamente. Ou pior, tentando tirar de você uma resposta que te condene em alguma coisa. E era exatamente isso que os fariseus estavam tentando fazer. A intenção era pegá-lo em uma armadilha, colocar Jesus em evidência sobre esse tema e desacreditar o nosso Senhor aos olhos do público, de modo que a multidão se afastasse de Jesus a partir da sua resposta. Porque os fariseus, eles estavam convencidos de que a pergunta que fizeram não importava a resposta que Jesus desse. Independente da resposta, isso traria dificuldades para Jesus. Observe, o divórcio sempre foi um tema sensível e impopular. Eu sei que estou falando para uma realidade, talvez de pessoas que já passaram por essa experiência tão difícil. Certamente Jesus estava falando para pessoas nessa mesma condição, mas ainda assim ele não se omitiu em falar a vontade de Deus para o casamento e para esse tema. Então, para a gente poder entender melhor, alguns fatos precisam ser levados em consideração para a gente entender o contexto e a resposta de Jesus. Entre os judeus, existiam duas correntes distintas a respeito do divórcio. Dois entendimentos distintos a respeito do divórcio. Existiam duas interpretações diferentes a partir do que Moisés disse, e está descrito lá em Deuteronômio 24:1. Deuteronômio 24:1 tem o registro daquilo que Moisés ensinou. É a citação que eles fazem, que os fariseus fazem para Jesus, quando diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora. Ou seja, Moisés está dando uma concessão de divórcio, caso o marido ache algo indecente na mulher. Mas o que significa essa expressão, achar algo indecente? Essas duas correntes vinham de dois rabinos diferentes, que tinham interpretações a respeito de Deuteronômio 24:1. Os rabinos Shammai e Hillel. De acordo com Shammai, que tinha uma visão mais conservadora, o divórcio, o que Moisés está falando sobre algo indecente, se aplicava apenas para casos de adultério ou imoralidade sexual. A palavra usada é porneia, da onde se deriva pornografia. Assim como Shammai, os seus seguidores concordavam e endossavam a sua interpretação. De acordo com o rabino Hillel e seus discípulos, o significado ele era mais amplo. Esse algo indecente poderia se aplicar a coisas completamente diferentes. Eles enfatizavam a expressão descrita ali, se ela não achar favor aos seus olhos, ou como está na versão ali, se ela não for agradável aos seus olhos. Então, simplesmente, na velhice, se ele não a achasse mais agradável, ele podia repudiá-la. Se ela simplesmente deixasse a comida queimar um pouco e servisse para ele, era suficiente para ele pedir a carta de divórcio. Acredito que se a gente endossasse essa decisão, teria muita gente divorciada aqui. Quem nunca queimou um arroz, não é verdade? Se a mulher falasse alto em casa, a ponto de um vizinho ouvir, era suficiente para esse marido a repudiá-la, divorciar-se. Qual mãe nunca deu uns berros com o filho em casa? Morando no Rio de Janeiro, a maioria mora em apartamento. Se Jesus, observe, existiam duas correntes.
E se Jesus endossasse a interpretação mais conservadora, favorecida por Shammai, ele estaria desagradando os discípulos de Hilel. Além disso, parece que muitos, inclusive os fariseus, concordavam com essa interpretação mais liberal. Se a gente olhar essa mesma narrativa lá em Mateus 19, nós vemos que dá a entender que os fariseus, eles abraçavam essa interpretação mais liberal. Eles eram, nesse aspecto, discípulos de Hilel. Além disso, se o Senhor, por outro lado, ele se alinhasse com Shammai, que era o rabino mais conservador, os fariseus poderiam acusá-lo, embora injustamente, de ser inconsistente ou ser incoerente quando ele se associava com pecadores e comia com eles, como ele fez no chamado de Mateus. Quando ele chama Mateus na banca de coletoria, que era alguém visto como um traidor da pátria, alguém desonesto, um corrupto, e depois o convida o quê? Para ter uma refeição, uma festa na casa de Mateus, assim como ele agiu de compaixão com a mulher adúltera, com prostitutas. Eles poderiam criar uma narrativa, embora injusta, de acusar Jesus de se apegar a uma interpretação mais conservadora, mas ao mesmo tempo ele se associar com esse tipo de pessoa, querendo colocar em Jesus a imagem de alguém incoerente, alguém demagogo. Por outro lado, se ele endossasse a posição mais liberal, onde vale qualquer coisa para o divórcio, o que pensariam os discípulos de Shammai? Ele seria acusado de frouxidão moral, de contradizer Moisés, que representava para o judeu como o guardião da lei. O que as mulheres poderiam pensar dele? Então Jesus mostra que a essência da pergunta ela está errada. Porque toda essa conversa sobre possibilidades de divórcio, ela estava errada. Porque era como se as pessoas falassem, se esse casamento não der certo, posso divorciar da minha esposa? Era isso que os fariseus estavam perguntando. Então Jesus, ele fala o seguinte, vamos além de Deuteronômio 24? Vamos parar de falar de divórcio? E vamos falar de casamento? Aí Jesus cita Gênesis 1:27. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Jesus começa falando sobre casamento, para depois se entender o divórcio. A pergunta dele sobre divórcio existia por conta de um entendimento equivocado a respeito do que é verdadeiramente casamento. E Jesus começa falando sobre o casamento. Enquanto os fariseus estavam inclinados a mergulhar no tema divórcio, Jesus estava focado no tema casamento. Se nós entendêssemos mais as bases bíblicas do casamento, nós teríamos menos divórcios. Nesse texto, Jesus lança 4 grandes pilares para o casamento como instituição divina. Aí vai o primeiro pilar impopular para os dias de hoje. No versículo 6, Jesus citando Gênesis 1:27, ele vai falar que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então o primeiro pilar é do casamento heterossexual. O relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher. O casamento é entre um homem e uma mulher. Um foi feito para o outro. E um é adequado ao outro, física, emocional, psicológica e espiritualmente. Somente a relação heterossexual pode cumprir os propósitos de Deus para a família. E é interessante porque assim como na semana passada nós vimos Jesus falando sobre inferno, e hoje em dia se cria uma narrativa onde, não, Jesus não falou sobre inferno. E a gente olha para a Bíblia e vê que talvez a pessoa que mais falou sobre inferno na Bíblia foi o próprio Jesus. Fala-se também que Jesus não falou nada contra homossexuais. De fato, ele não falou que eles não
possuem dignidade, que não são seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, que precisam ser respeitados como seres humanos, que não podem ser objeto de ódio. De fato, Jesus não falou nada disso, pelo contrário, certamente, ele diz que toda pessoa precisa ser alvo do amor cristão. Mas Jesus em nenhum momento legitima uma relação diferente da relação heterossexual quando ele fala sobre casamento. O segundo pilar que Jesus traz, ele fala no versículo 7 de Marcos 10. Ele fala que o casamento ele é monogâmico. Um tema que também está ficando impopular para os dias de hoje. O texto bíblico diz: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unirá a sua mulher. Não é as suas mulheres ou aos seus maridos. Deus não criou mais de uma mulher para Adão, nem mais de um homem para Eva. Essa ordem foi estabelecida na criação. Não somente estabelecida na criação, mas como reafirmada na entrega da lei moral, quando vem os 10 mandamentos. Porque na lei Deus ordena: não cobiçarás a mulher do teu próximo, lá em Êxodo 20, 17. O uso singular é enfático. Moisés não deu provisão à questão da poligamia. Ela foi consequência da queda em situações específicas da humanidade. Mas nós vemos também na história que ela trouxe grandes problemas no período onde ela aconteceu. Muitos prejuízos, grandes desastres. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:2, ele afirma: cada um tem a sua própria esposa, e cada esposa tem o seu próprio marido. Quando ele menciona as qualificações de um presbítero ou de um pastor, ele diz: é necessário, portanto, que o presbítero ou o bispo, a palavra que ele usa é episcopo, que é um termo intercambiável para bispo, pastor, presbítero, seja esposo de uma só mulher. 1 Timóteo 3:2. Então ele é heterossexual, é monogâmico. E em terceiro lugar, nós vemos Jesus lá no versículo 8, estabelecendo um terceiro pilar, dizendo que o casamento ele é monossomático. Quando ele diz: com a sua mulher serão os dois uma só carne. As palavras hebraicas para homem e mulher, ish e ishá, revelam que os dois foram feitos completamente um para o outro. O propósito de Deus é que no casamento o homem e a mulher se tornem uma só carne, numa intimidade tão grande que ela não pode ser separada. Eu gosto da ilustração de que essa união do casamento se assemelha a pegar 2 folhas de papel A4, passar cola e colar de forma perfeita uma na outra. Depois da cola secar, não vai ser possível mais identificar as 2 páginas, as 2 folhas. Elas se tornam uma só. Guarde essa imagem. A união entre marido e mulher não é apenas emocional, ela também é espiritual e ela também é física. Por isso que a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, por exemplo, fala que a união íntima entre solteiros ela é proibida, enquanto no casamento é uma ordenança, não é uma possibilidade. Para solteiros, uma proibição; para casados, um imperativo. A vida íntima de casais, entre os casais, é um presente de Deus para os casais. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 4, vai falar sobre isso, como algo que nos foi dado, como uma grande fonte de prazer, como está escrito em Provérbios 5, além de ser a forma da procriação, da geração de filhos. A união conjugal é a mais próxima e íntima relação de todo relacionamento humano. A união entre marido e mulher é mais estreita do que a relação entre pais e filhos. Talvez você se escandalize com isso, mas é uma verdade, porque a Bíblia não diz que nós somos uma só carne com os nossos filhos, mas com o nosso cônjuge.
os filhos de um homem são parte dele mesmo, mas as nossas esposas é parte de nós, é parte dele mesmo. Um dia os filhos deixarão pai e mãe e se unirão e serão uma só carne com o seu cônjuge. O apóstolo Paulo, ele reafirma isso escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, nos versículos 28 e 29, quando ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Amar o cônjuge é se amar, porque para Deus a união conjugal nos torna um. Tanto que o casamento é a imagem da relação entre Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O reformador João Calvino afirma que o vínculo do casamento é mais sagrado que o vínculo que prende os filhos aos seus pais. Por isso, no plano perfeito de Deus para os casais, é que somente a morte separe. O quarto e último pilar sobre o casamento que Jesus traz é quando no versículo 9 ele fala que o casamento deve ser uma aliança indissolúvel. Quando ele diz: portanto, que ninguém separa o que Deus ajuntou. Jesus conclui o assunto com os fariseus afirmando que casamento não é simplesmente heterossexual, monogâmico, monossomático, mas também deve ser indissolúvel. O evangelista Marcos registra: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento deve ser para toda a vida. É uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento ele deve ser indissolúvel, porque foi Deus que constituiu e ordenou. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, tendo Deus como testemunha dessa aliança. O profeta Malaquias vai falar sobre isso lá no capítulo 2. Então Jesus, antes de falar sobre as possibilidades ou a possibilidade do divórcio, ele dá uma aula sobre o que é casamento. Jesus está falando: se vocês entendessem a profundidade, a importância, a seriedade que é o casamento, vocês não estariam tão preocupados e discutindo e banalizando tanto a questão do divórcio. Aí depois ele tem uma outra conversa. A conversa ela se desenrola. Agora não mais com os fariseus, mas com os discípulos. E o texto diz que não é mais num local aberto, mas dentro da casa, quando Jesus fala sobre o divórcio. O contexto nos indica que os discípulos também tinham uma tendência em aderir à visão mais liberal do Rabino Hilel, assim como os fariseus. Porque quando Jesus fala sobre a infidelidade conjugal como a única cláusula de exceção para o divórcio, os discípulos eles têm uma reação um pouco de surpresa. E é interessante porque apenas em Mateus nós vemos esse relato. O evangelista Marcos ele omite a cláusula de exceção para o divórcio registrada em Mateus 19:9. Quando a palavra de Deus diz assim, quando Jesus diz: eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e aqui é o mesmo termo porneia, e casar com outra, comete adultério. Contudo, certamente essa omissão de Marcos não muda o conteúdo do ensino de Jesus sobre o assunto. Porque a grande ênfase de Jesus não é o divórcio, mas o casamento. Jesus está falando não para o divórcio com base bíblica, mas Jesus está combatendo o divórcio sem base bíblica que estava sendo praticado por fariseus, e os discípulos de alguma forma tinham uma simpatia a essa visão. A omissão de Marcos certamente ocorre pelo fato dele estar escrevendo aos romanos,
que não conheciam a lei de Moisés sobre o divórcio. William Hendrickson, em seu comentário, ele vai dizer, nessa trilha de pensamento, o seguinte: por que essa diferença entre Mateus e Marcos? A resposta é a seguinte: Mateus estava primeiramente escrevendo para os judeus, entre os quais a rejeição de um marido pela sua esposa era tão rara que a lei não provia qualquer orientação para essa possibilidade. No entanto, mesmo entre os judeus ou entre aqueles que tinham relações próximas com eles, essas rejeições do marido por parte da esposa não eram inteiramente desconhecidos. Da mesma forma que somente Marcos fala também que inclui as mulheres no pedido da carta de divórcio. Tendo, no final do texto que a gente leu, Marcos ele registra Jesus incluindo as mulheres tomando a iniciativa do divórcio. Possivelmente porque Marcos está escrevendo para os romanos e na sociedade romana uma mulher poderia iniciar um processo de divórcio, diferente do contexto judeu, que era o que Mateus estava endereçando, o que ele estava escrevendo. Aprofundando esse tema, vemos que Deus continua nos ensinando a respeito desse assunto. 1 Coríntios 7, de 8 a 16, o apóstolo Paulo ele também escreve à igreja de Corinto sobre isso, quando ele diz o seguinte: e aos solteiros e às viúvas, digam que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguirem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou se reconcilie com seu marido. E que o marido não divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda viver com ela, que não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe, se salvará o seu marido. Ou você, ó marido, como sabe, se salvará a mulher. O apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte: se você já está casado e seu cônjuge não é crente, essa não é a situação ideal. Vocês são uma só carne. Qual o propósito da nossa vida, na vida e na morte? Glorificar a Deus em tudo. Se nós nos tornamos um, o propósito de glorificar a Deus está sendo feito apenas por uma das partes. Porém, se você já estiver nessa condição, não se separe, a não ser que a parte descrente tome essa iniciativa. Aí você está livre, você não está mais sujeito à servidão. O que nós vemos aqui é Jesus falando que para casamentos problemáticos, a solução, o desejo de Deus, o plano de Deus é sempre a reconciliação. O desejo de Deus para os separados no casamento é que se restaurem. A deserção de um cônjuge incrédulo permite o divórcio, e é o que vemos o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto, assim como Jesus fala e é registrado lá no Evangelho de Marcos, em casos de infidelidade conjugal. Observe, essas questões a respeito de divórcio e novo casamento, a partir desse estudo das Escrituras, é que o nosso objetivo é não ser emocional, mas ser bíblico. Devemos também enfatizar a prevenção do divórcio, para que a gente não tenha que agir de forma reativa. E é muito difícil, porque sabemos que pessoas, infelizmente, experimentam de alguma forma a dor do divórcio. Um homem unido a uma mulher por toda a vida é a perfeita vontade de Deus para todo o casamento.
Em Malaquias 2, nós veremos o Senhor falando que Ele odeia o divórcio. O desejo de Deus é que os casamentos problemáticos sejam sempre reconciliados. Observe, nós não vemos Deus ordenando o divórcio, por exemplo, nesses casos. Nós vemos uma concessão. Tanto que a palavra de Deus diz, essa concessão existe por causa da dureza do coração de vocês. Isso aponta uma impossibilidade de perdão. Não é a ordenança de Deus, mas é uma concessão diante da dureza de coração. O divórcio nunca é ordenado ou desejado por Deus, mas é uma concessão que o Senhor dá, que em algumas situações ela é permitida. Olhando à luz de Mateus, de Marcos, de 1 Coríntios, de Deuteronômio 24, acredito que o divórcio pode ser biblicamente permitido nos casos de imoralidade sexual e deserção por um incrédulo, ou se o divórcio até mesmo aconteceu pré-conversão, que continuando falando à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala que em Cristo nós somos uma nova criatura. Em questões como essa, quando a reconciliação não for possível. Mas lembre-se, a impossibilidade de reconciliação é um sinal da indisponibilidade em perdoar. Até mesmo diante da traição, a vontade de Deus não é primeiramente o divórcio, mas o perdão. Porém, essa reconciliação exige das duas partes. Não somente o perdão da parte ofendida, a disposição de perdoar pela parte ofendida, mas o arrependimento verdadeiro, genuíno e renovação da aliança por parte de quem ofendeu, por parte de quem traiu. Quando não existem esses dois elementos, o divórcio ainda assim não se torna uma ordenança, mas uma concessão, mas jamais uma manifestação da perfeita vontade de Deus para nós. Mas infelizmente, hoje nós não sabemos lidar com problemas. Nós temos dificuldades em lidar com problemas. Acabamos duvidando da providência de Deus e tomamos decisões equivocadas. Deixamos de confiar da perfeita vontade de Deus para nós em todas as áreas, inclusive no casamento. Duvidamos da providência dele e tomamos decisões equivocadas. Achamos que temos o controle melhor da nossa vida do que o próprio Deus, do que a sua perfeita vontade expressa na sua palavra. Essas decisões têm consequências terríveis. E muitas vezes nós tomamos decisões assim porque cedemos uma cultura centrada no eu, onde tudo o que importa é a frase que reina: eu preciso ser feliz. Essa é uma mensagem retrógrada aos olhos da cultura. Eu não estou falando aqui que você não vai ser feliz em seu casamento, que o propósito de Deus é que você encontre alegria no seu casamento. O que eu estou falando é que você não vai conseguir encontrar alegria no casamento se você não se sujeitar à vontade de Deus, e que a felicidade, na verdade, ela está em encontrar prazer nas coisas eternas. E o único caminho para a felicidade está em glorificar a Deus em todas as coisas, inclusive no seu casamento. Estando ele bom ou estando ele em crise, Deus vai ser glorificado na restauração do seu casamento. E você vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira fonte de alegria, de felicidade, só pode ser achada em Deus. Mesmo que a cultura te diga o contrário, filosofias humanistas falem o oposto, não se dobre a essas vozes. Olhe para Jesus, olhe para a cruz e reflita o Evangelho no seu casamento. Faça isso em resposta àquilo que Deus fez por você em Jesus Cristo. Lembra da imagem da folha? Que se torna uma só? Depois de colada, tenta descolar. Você pode até conseguir separar, mas elas jamais vão sair intactas. Eu gosto dessa ilustração
porque aponta não só para a união, mas a destruição, o dano que a separação traz também. Há sofrimento até mesmo quando ocorre divórcio, separação em casamentos ruins. Eu não estou falando isso teoricamente. São mais de 10 anos de ministério pastoral. Pessoas que estavam em relações terríveis, relações de abuso, de traição, onde realmente já tinha se tornado insustentável, a parte ofensora não demonstrava um mínimo de arrependimento, e a parte ofendida ainda assim sofreu. Deus restaura, é fato, Deus cura, e nós falaremos sobre isso na conclusão. Porque é uma unidade, voltando a ser duas, e não tem como fazer uma cirurgia perfeita. É como separar essas duas folhas que estavam coladas. Ambas saem rasgadas. E essa mensagem não é só para os casados, é também para os solteiros. Solteiro, essa mensagem também é para você. Saiba que não passar pela dor do divórcio passa primeiramente pela escolha do seu futuro cônjuge, de quem você vai casar. Case-se com alguém que ame mais a Jesus do que a você. Porque isso, no final das contas, é o que importa. Todas as outras coisas da vida não valem nada se não houver isso. Porque vocês se tornarão uma só carne. E como vocês vão conseguir cumprir o propósito de Deus, de glorificar a Ele, se unindo a alguém que não vive para isso? Não tem como glorificar a Deus com a vida pela metade. Para os casados, está tudo bem? Glória a Deus por isso. Conserve o seu casamento, invista nele, previna para que você não precise agir de forma reativa a uma crise, ou até mesmo ter que passar pelo divórcio. Mas se seu casamento não está bem, e talvez você esteja aqui pensando em desistir, eu te peço, busca o Senhor em oração. Peça para Ele tirar esse sentimento do seu coração. Busque você e seu cônjuge em Deus uma restauração. Fale com o Senhor. Ele jamais vai falar, Ele vai te apoiar nessa decisão, porque essa não é a manifestação perfeita da vontade de Deus. É fácil, às vezes a gente fica querendo descobrir a vontade de Deus. Mas existem coisas que você simplesmente precisa refletir. Se eu perguntar ao Senhor, tem respostas de Deus que são óbvias. Esse desejo que está no seu coração, se compartilhado com o Senhor, qual é a resposta dele para isso? Se você buscar a Deus em oração e colocar diante dele essa questão, certamente Ele vai trazer consolo para a sua vida e direção para a superação desse problema que vocês estão vivendo. Se você ama Jesus, se você é um crente em Cristo Jesus, haja como tal, faça isso. Coloque diante do Senhor. Às vezes nós fazemos isso quando estamos desempregados, quando queremos uma promoção, quando estamos aflitos. Mas em questões onde nós não estamos querendo ser contrariados no eu, na decisão que já tomamos talvez em nosso coração, nós temos a dificuldade de levar ao Senhor, porque nós já sabemos a resposta. Divorciados, se você está aqui nessa condição, saiba que Deus também está cuidando de você. Porque a resposta de Deus é sempre o Evangelho. Olhe para o Evangelho. Deus, Ele nos restaura. Talvez você tenha passado por esse problema, porque você foi a parte ofendida, porque você era um incrédulo na época, porque você foi abandonado. Deus também está cuidando de você. Eu não quero ser duro demais, sobretudo para você que passou por essa terrível experiência, porque o divórcio é sempre doloroso, até mesmo para casamentos ruins, como eu falei, inclusive para a parte afetada, como eu dei a ilustração das duas folhas. Talvez você foi ofendido, foi traído, foi abandonado,
passou por essa situação antes da sua conversão, ou no tempo onde você não tinha a compreensão sobre isso, saiba que o Evangelho, ele é a cura. É a cura para divorciados, é a cura para casamentos em crise, e é o caminho também para casamentos saudáveis, para não entrarem em crise. É o caminho também para solteiros, para que pautem suas escolhas a respeito da sua vida conjugal, sobre o seu futuro conjugal. Casamento é algo tão importante que ele é a imagem da união entre Cristo e a sua igreja. Em Cristo nós temos uma união, uma aliança indissolúvel, onde não há, na nossa união com Cristo, no nosso casamento com Cristo, não há concessões para corações duros. Porque Ele já nos amou de uma forma como, às vezes, nós não conseguimos amar outra pessoa que se uniu a nós. Você já parou para pensar nisso? Caminhando para a conclusão, eu gostaria de citar uma história do Antigo Testamento. A mensagem de Deus relatada através da vida do profeta Oséias. Não sei quantos de vocês já leram o livro do profeta Oséias. A mensagem de Deus, por meio de Oséias, era que o povo de Deus estava prostituído. E o que ele fala para o profeta em Oséias 1:2? Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias, o profeta, se casou com uma mulher chamada Gomer, a mulher promíscua. Não é uma história feliz. Gomer acabou abandonando Oséias e seus 3 filhos. E ela o abandonou para ficar com um outro homem. E o que Deus manda Oséias fazer? Ele fala o seguinte para Oséias: vai lá outra vez, ama a sua mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Isso está registrado lá no capítulo 3, versículo 1 de Oséias. Oséias vai lá, ele tinha direito legal sobre a sua mulher, mas ele paga novamente o preço por ela. Naquela época era necessário se pagar um preço para ter uma noiva. Ele já havia pago o preço no passado. Ele tinha direito legal sobre ela, ele a compra novamente. Era um costume familiar da época. Aqui nós vemos uma noiva que havia abandonado a sua família, mas Oséias a comprou de volta e a leva para casa. A história de Oséias era uma imagem de Deus e do Evangelho. É o que ele mesmo diz. Porque assim é a misericórdia de Deus. Deus nos criou e Ele tem um direito legal sobre nós. Ele tem o poder legal de nos possuir. Mas nós fizemos o quê? Nos prostituímos. E o que Ele fez? Em Jesus Cristo Ele nos compra de volta. Eu sou Gomer, você é Gomer. Eu e você somos como a mulher de Oséias. Mas desde o princípio, Deus tinha um plano de nos comprar de volta, apesar do nosso adultério espiritual. Deus nos amou, nos redimiu, nos comprando de volta por meio do sangue de Cristo, e nós nos tornamos o seu povo remido. E sabe o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 19? Que depois de nos prostituirmos, nos afastarmos de Deus, Ele nos compra de volta e nós somos vistos como sua noiva. E um dia nós receberemos vestes de um linho finíssimo, brilhante e puro. Essas serão as nossas vestes para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Quer saber como é o Senhor? Olhe para Jesus. Se atente para o que Ele falou. Olhe novamente para Jesus. Olhe para o Jesus que estava em pé diante daquela mulher que foi flagrada em adultério. Jesus tem misericórdia dela. Mas Ele a conclama a deixar o seu pecado. Jesus, Ele veio redimi-la daquele pecado, mediante o sacrifício na cruz em seu favor.
Na verdade, pela lei, aquela mulher merecia a morte. Mas essa não é a história toda. Todo homem e mulher, eu e você, também merecemos a morte. Porque esse é o salário do pecado. A esperança das Escrituras para toda mulher, para todo homem, é que Jesus veio nos oferecer misericórdia. Por meio da fé, por meio da sua morte em nosso lugar. É assim que nós recebemos o perdão pleno e também uma nova vida em Jesus. Essa é a história completa. Portanto, quando Jesus fala sobre casamento, atentemos ao seu ensino. Antes de pensar em divórcio, reflitamos sobre o que significa casamento. É a relação que o Senhor usa como imagem da sua relação conosco. Somente entendendo a profundidade da relação de Cristo conosco, nós poderemos ter uma visão bíblica e sólida sobre o que significa ser casado. Olhe para a história de Oséias e veja exatamente o que Deus fez por nós. Então, que o Senhor ele nos ajude a responder com fé tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esse é o Deus que nos ama, que tem misericórdia de nós, que pode refazer todas as coisas. Mas esse mesmo Deus apresenta um plano perfeito, a boa vontade de Deus para nós. Que possamos agir com fé, em obediência a tudo aquilo que Ele nos ensina. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, porque a tua bondade nos segue. Te louvamos porque, assim como cantamos anteriormente, tu nunca nos deixará. Em Cristo nós temos o noivo perfeito, que não abandona a sua noiva, apesar da sua prostituição. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos comprou de volta, mesmo sem a gente merecer. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo tendo direito legal de nos possuir, o Senhor vai lá e nos compra. O Senhor paga o preço e nos aceita novamente e faz de nós uma noiva pura, uma noiva, Senhor Deus, sem manchas, sem pecados, e somos assim recebidos por Ti. Eu te peço para aqueles que estão aqui que não conheciam a mensagem do Evangelho, mas a entender o preço que foi pago por elas, que o Senhor possa abrir esses corações, essas mentes, e que elas possam se render a esse amor imensurável do Senhor por nós. Coloco diante de Ti também a vida de cada um aqui. Aqueles que são solteiros, que eles possam compreender a dimensão do matrimônio, a importância do casamento. Que a Tua palavra possa pautar as suas escolhas, as escolhas que eles farão no futuro. Coloco diante do Senhor também os casais. Que o Senhor guarde os casamentos que estão bem. Que o Senhor cuide e dê fé para que marido e esposa estejam sempre atentos a responder a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra, para que esses casamentos não entrem em crise. E se porventura há casamentos aqui em crise, se há pessoas pensando em desistir, toca no coração deles. Ajuda, Senhor Deus, a eles responderem com fé a Tua palavra, a eles entenderem que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Que o que mais importa para eles é confiar na Tua provisão e não na voz do nosso coração. Porque essa voz por vezes é enganosa. Ela é influenciada, Senhor Deus, por vozes que são contrárias à Sua perfeita vontade para nós. Mas eu coloco também diante do Senhor aqueles irmãos e irmãs que passaram, ou talvez estejam passando nesse momento, a dolorosa experiência do divórcio. Que o Senhor traga cura e restauração sobre a vida desses irmãos. Que o Senhor possa agir de forma poderosa, manifestando a Sua graça e refazendo todas as coisas.
Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido no nome de Cristo. Amém.